Eduardo chegou 13 minutos mais cedo naquela sexta-feira. A reunião com os investidores japoneses havia sido cancelada de última hora, liberando-o antes do esperado. 13 minutos. Um desvio insignificante na rotina. Mas 13 minutos podem mudar tudo quando você chega em casa e encontra sua filha sentada no chão da sala, encharcada, imóvel. O silêncio dentro da casa era errado. Não o silêncio comum de uma tarde qualquer. Era denso, atento. Como se algo tivesse acontecido e estivesse esperando para ser descoberto. Eduardo largou a pasta no aparador. Afrouxou a gravata. Virou à esquerda e parou. No centro da sala, sobre o piso frio de pedra portuguesa, Maria estava sentada. O vestido azul claro que ela insistia em usar todos os dias estava grudado ao corpo pequeno, completamente encharcado. A barra pingava água em uma poça irregular, os joelhos manchados de terra. O cabelo castanho, sempre preso em tranças impecáveis, pendia solto e molhado sobre os ombros. Ela não chorava. Apenas balançava o corpo devagar, para frente e para trás, com um ritmo constante. Os olhos abertos demais para uma criança de 6 anos. Maria? A menina não reagiu. Continuou balançando. Helena surgiu da cozinha, impecável. Blusa branca sem uma gota de água. Cabelo loiro preso em um coque firme. Postura ereta. Ela está bem. Só levou um susto. Se você está acompanhando esta história e quer saber o que realmente aconteceu com Maria, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, meu amigo. Essa jornada está apenas começando. Eduardo olhou para a filha novamente. Maria sempre teve pavor de sujeira. Ele se lembrava das manhãs em que ela recusava ir à escola porque havia manchado o tênis. Das vezes em que lavava as mãos repetidamente, esfregando até a pele ficar vermelha. E água. Maria tinha pavor de água. Não tomava banho sem negociar antes. Evitava lavar o rosto. Nunca entrava na piscina. E ali estava ela, encharcada, imóvel. "O que aconteceu?" ele perguntou, sem tirar os olhos da menina. "Escorregou no jardim, perto do chafariz. Brincadeira boba. Você sabe como criança é dramática quando quer atenção." Helena falou com leveza, mas Eduardo percebeu algo na voz. Uma rigidez, uma precisão calculada nas palavras. Ele se agachou na frente da filha. "Maria, olha." Ela virou a cabeça devagar. Os olhos demoraram a acompanhar o movimento. Quando finalmente o encarou, Eduardo sentiu algo se contrair no peito. Não era medo no rosto dela, era vigilância. Um tipo de alerta silencioso, como se esperasse uma correção. Uma ordem. "Você está machucada?" Ela balançou a cabeça. "Não." Eduardo tocou o braço dela. A pele estava fria. Rolou delicadamente a manga do vestido molhado e viu. Marcas, pequenas, avermelhadas, nada gritante. Nada que alguém pudesse apontar com facilidade e dizer, "Isso é errado", mas estavam ali, irregulares, recentes. "Como você conseguiu isso?" Maria abriu a boca, fechou, olhou para Helena por cima do ombro do pai, olhou de volta para Eduardo. "Eu caí", ela disse baixinho. A voz saiu ensaiada. Helena cruzou os braços. "Já dei banho nela, mas estava tão agitada que nem consegui trocar a roupa direito. Deixei ela se acalmar sozinha. Você sabe como ela fica quando se frustra." Eduardo ficou em silêncio. Olhou para o piso. A poça de água ao redor de Maria era grande demais para ter vindo apenas de um vestido molhado, e havia cheiro no ar. Cloro, como o da piscina. "Maria, vai para o teu quarto trocar de roupa? Pode ir." A menina se levantou rápido demais, tropeçou, recuperou o equilíbrio e saiu correndo, deixando uma trilha de gotas pelo caminho. Eduardo esperou a porta fechar. Então olhou para Helena. "O que realmente aconteceu?" Ela suspirou. Passou a mão pelo rosto, num gesto de cansaço. "Eu já te disse." Ela escorregou. Ficou histérica. "Você sabe como ela é dramática. Tive que dar um banho frio para ela se controlar."
Banho frio? Eduardo, eu não vou ficar discutindo método educacional com você às 7 da noite. Se você tivesse chegado na hora combinada, talvez pudesse ter lidado com isso sozinho. A frase caiu entre eles como um peso. Eduardo sentiu a mandíbula travar. Ele não chegava na hora combinada fazia meses. Não chegava quase nunca. Mas aquilo, o que quer que fosse aquilo, parecia maior do que uma discussão sobre horários. Olhou para o corredor vazio, para as marcas de água no chão, para a mancha de terra no sofá onde Maria devia ter se sentado antes. 13 minutos mais cedo, se tivesse chegado 13 minutos mais tarde, encontraria a casa arrumada. Maria vestida, Helena sorrindo, tudo no lugar, tudo como sempre. Mas ele chegou mais cedo. E algo naquela cena, algo que ele ainda não conseguia nomear, não se encaixava. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona do escritório, olhando para o teto, repassando cada detalhe da cena. As marcas no braço de Maria, o cheiro de cloro, a poça grande demais, o olhar vigilante, banho frio para se controlar. A frase ecoava. Helena havia dito com tanta naturalidade, como se fosse uma solução óbvia para um problema simples. E Eduardo quase aceitou. Quase. Às 3 da manhã levantou-se. Caminhou pelo corredor silencioso até a porta do quarto de Maria. Encostou a orelha na madeira. Nada. Silêncio completo. Girou a maçaneta devagar. A porta estava trancada. Por dentro, uma criança de 6 anos trancando a porta do próprio quarto. Eduardo ficou parado ali por 1 minuto inteiro, a mão ainda na maçaneta. Depois, voltou para o escritório. Abriu o notebook, digitou no calendário. Sexta-feira, 15h30. O horário piscou na tela. E então ele lembrou. A promessa. Ele havia prometido buscar Maria na escola. Levá-la para comer pizza naquele restaurante que ela adorava, o com as mesas vermelhas e o cardápio ilustrado. Maria falava nisso havia dias. Desenhava pizzas em todos os papéis que encontrava. Contava nos dedos quantos dias faltavam. Eduardo confirmou o compromisso 3 vezes. Na segunda, na quarta, na quinta à noite, antes dela dormir. Amanhã, pai. Amanhã, Maria. Mas na sexta de manhã, às 9h17, o telefone tocou. Investidores japoneses antecipando a reunião. Mudança de última hora. Eduardo olhou para o relógio, olhou para o calendário. Calculou que conseguiria encaixar tudo. Reunião rápida, saída às 15 horas, tempo suficiente para buscar Maria. Só que a reunião não foi rápida. E quando o celular tocou às 15h52, era a secretária da escola. Maria ainda estava esperando. Eduardo pediu para transferir a ligação para Helena. Resolvido. Ela buscaria a menina. Ele continuou na reunião. Agora, às 3 da manhã, sentado no escritório vazio, Eduardo abriu as mensagens no celular. Encontrou a de Helena, enviada às 16h34. Busquei ela. Estava chorando na frente da escola, todo mundo olhando. Constrangedor. Ele não havia respondido. Mais abaixo, às 19h12, outra mensagem. Conversamos sobre comportamento adequado. Ela entendeu. Eduardo trancou o celular. Colocou a mão sobre o rosto. Respirou fundo. Maria havia esperado. Esperado por ele. Como sempre. E ele não foi. Mas desta vez, sempre, algo tinha acontecido. Algo que envolvia água e frio e marcas no braço. Ele levantou-se. Foi até a cozinha. Abriu a geladeira sem saber bem porquê. A luz branca iluminou o ambiente escuro. Havia um pote plástico na prateleira de cima com o nome de Maria, escrito em letra cursiva. Dentro, pedaços de cenoura cortados em formato de estrela. Intocados. Maria odiava cenoura. Eduardo sabia disso. Sempre soube. Mas Helena insistia que criança precisava comer vegetais, independentemente de preferência. Estrutura. Disciplina. Eduardo concordava. Fazia sentido. Fechou a geladeira. Caminhou até a sala. As cortinas estavam fechadas.
A casa estava silenciosa demais. Ele acendeu um abajur e sentou-se no sofá. Foi quando viu, no canto da mesinha de centro, embaixo de uma revista, a ponta de um papel colorido. Puxou. Era um desenho, feito com giz de cera. Traços infantis, imprecisos, mas reconhecíveis. Uma mesa vermelha, 2 cadeiras, 2 figuras sentadas. Uma pequena, cabelo castanho, uma grande, gravata azul. No canto superior, escrito com letras tortas, Eu e o pai na pisa. Eduardo segurou o papel com as 2 mãos. A garganta apertou. Virou o desenho. No verso, com letra menor, mais cuidadosa, como se tivesse sido escrito devagar. Sexta, 15h30. Ela tinha anotado. Maria tinha anotado o horário. Ele dobrou o desenho. Guardou no bolso. Olhou para o corredor escuro, para a porta fechada do quarto dela. A porta trancada. Por dentro, uma menina de 6 anos que trancava a porta, que tinha pavor de água, mas aparecia encharcada, que desenhava pizzas e esperava na escola enquanto todo mundo ia embora. Eduardo encostou a cabeça no sofá, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia nomear, mas que pesava como chumbo no peito. Culpa. No sábado de manhã, Eduardo acordou antes das 7, não por alarme. Por inquietação, desceu para a cozinha e encontrou Helena preparando café, os movimentos precisos e eficientes de sempre. Bom dia, ela disse sem olhar para ele. Pensei que fosse dormir até mais tarde. Não consegui. Ela colocou a xícara na frente dele. Café preto, sem açúcar, exatamente como ele gostava. Eduardo segurou a xícara, mas não bebeu. A Maria já acordou? Ainda não. Ontem foi um dia difícil para ela. Deixei dormir. Eduardo tomou um gole. O café estava quente demais. Queimou a língua. Sobre ontem, o banho frio, você realmente acha que foi necessário? Helena parou de mexer no fogão. Virou-se devagar. Você está questionando o meu método? Estou tentando entender. Entender o quê, Eduardo? Você não estava aqui. Não viu o estado dela. Histérica, gritando. Se você tivesse chegado na hora combinada como prometeu, talvez não precisasse questionar nada. A frase foi dita com calma, sem alteração no tom, mas carregava peso. Eduardo abriu a boca para responder. Foi quando ouviu passos leves no corredor. Maria apareceu na porta da cozinha, o cabelo despenteado, ainda de pijama. Parou ali como se esperasse autorização para entrar. Bom dia, Eduardo disse. Ela olhou para Helena, depois para ele. Bom dia, pai. A voz saiu baixa, controlada. Vem tomar café. Maria entrou devagar. Sentou-se na cadeira mais distante, as mãos no colo. Helena colocou um prato na frente dela. Pão com geleia. Um copo de suco. Come, Helena disse. Maria pegou o pão. Deu uma mordida pequena, mastigou devagar. Eduardo observou. Observou a forma como ela se sentava, ereta demais para uma criança de 6 anos. Observou como segurava o copo, com as 2 mãos, como se tivesse medo de deixar cair. Observou como evitava olhar diretamente para Helena. Maria, você quer fazer alguma coisa hoje? Eduardo perguntou. Podemos sair, só eu e você. Ela parou de mastigar. Olhou para ele. Depois para Hoje Helena. É dia de organizar o quarto, Helena disse. Já combinamos ontem. Mas é sábado, Eduardo insistiu. Ela não precisa ficar presa em casa. Não está presa, Eduardo. Está aprendendo responsabilidade, algo que toda criança precisa. Maria voltou a comer. Mais uma mordida, mais uma, os ombros tensos. Eduardo sentiu a mandíbula travar, mas não disse nada. Apenas observou a filha terminar o café em silêncio, levar o prato até a pia, lavar as mãos 3 vezes seguidas, secar com cuidado excessivo e sair da cozinha sem olhar para trás. Quando ficaram sozinhos, Helena cruzou os braços. Se você quer fazer algo pela Maria, Eduardo, comece chegando na hora combinada, cumprindo as promessas que faz. Não adianta aparecer agora querendo ser o pai legal. Eduardo não respondeu.
Apenas segurou a xícara vazia entre as mãos e olhou para o corredor onde Maria havia desaparecido. Mais tarde, enquanto fingia trabalhar no escritório, Eduardo ouviu vozes abafadas vindo do andar de cima. Subiu devagar. A porta do quarto de Maria estava entreaberta. Ele parou no corredor. "Isso aqui está uma bagunça." A voz de Helena firme. "Quantas vezes preciso repetir? Cada coisa no seu lugar." "Eu arrumei." A voz de Maria quase inaudível. "Arrumou? Olha debaixo da cama. Olha dentro do armário. Você acha que eu não vejo?" Silêncio. "Maria, eu estou falando com você. Responde quando eu falo." "Desculpa. Desculpa, não arruma. Faz de novo. E dessa vez faz direito. Se continuar assim, vai ter consequências." Eduardo empurrou a porta. Helena estava de pé no meio do quarto, os braços cruzados. Maria estava ajoelhada no chão, recolhendo brinquedos com as mãos tremendo. "Está tudo bem aqui?" Eduardo perguntou. Helena virou para ele. "Está tudo ótimo. Estamos apenas aprendendo a manter o quarto organizado. Não é, Maria?" Maria assentiu. Não levantou os olhos. Eduardo ficou ali, parado na porta, sentindo o peso do silêncio. Depois saiu. Fechou a porta devagar e desceu as escadas com um aperto no peito que não conseguia ignorar. Algo estava errado, muito errado, e ele havia demorado tempo demais para perceber. Na tarde de sábado, Eduardo bateu na porta do quarto de Maria. Esperou. Nenhuma resposta. Bateu de novo. "Maria, posso entrar?" "Pode." A voz saiu hesitante. Ele abriu a porta devagar. Maria estava sentada na cama, um livro de colorir no colo. O quarto estava impecável, organizado demais, como um catálogo de móveis. Eduardo sentou-se na beira da cama. "O que você está desenhando?" Ela mostrou a página. Uma casa, uma árvore, um céu azul. Ficou bonito. Maria não respondeu. Apenas continuou pintando, os movimentos cuidadosos, sem sair das linhas. Eduardo olhou ao redor. As prateleiras perfeitamente alinhadas, os livros ordenados por tamanho, os brinquedos dispostos em fileiras simétricas, nenhum rastro de bagunça, nenhum sinal de que uma criança vivia ali. "Maria, sobre ontem, a pizza. Eu sinto muito. Eu prometi e não cumpri." Ela parou de pintar. Ficou olhando para o papel. "Tudo bem, pai. Não está tudo bem. Eu deveria ter ido. Você estava trabalhando. A Helena disse que você tem coisas importantes para fazer." A frase saiu automática, decorada. Eduardo sentiu algo apertar no peito. "Você é importante, Maria. Mais importante que qualquer reunião." Ela não respondeu. Apenas voltou a pintar. "Posso te fazer uma pergunta?" Maria assentiu, sem levantar os olhos. "Por que você trancou a porta do teu quarto ontem à noite?" Os ombros dela enrijeceram. O lápis de cor parou no meio do movimento. Eu gosto de dormir com a porta trancada." "Desde quando?" "Não sei." "Maria, olha para mim." Ela levantou os olhos devagar. O rosto estava neutro demais, controlado demais. "Você tem medo de alguma coisa?" Ela balançou a cabeça. Rápido demais. "Tem certeza?" "Tenho." Eduardo estendeu a mão. Tocou o braço dela. Maria se encolheu. Um movimento instintivo, quase imperceptível. Mas ele percebeu. "As marcas no teu braço. Como você conseguiu isso de verdade?" "Eu caí." "Maria, eu caí, pai. Foi isso que aconteceu." A voz saiu firme, final, como se tivesse sido ensaiada várias vezes. Olhou para a Eduardo filha, recuou. para o livro de colorir, para o quarto impecável. Sentiu que estava perdendo algo, que Maria estava ali, na frente dele, mas ao mesmo tempo muito longe. "Tá bom," ele disse, levantando-se. "Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Pode ser?" Ela assentiu. Eduardo saiu e fechou a porta. No corredor, encostou-se na parede. Respirou fundo. Depois desceu até a sala e encontrou Helena lendo uma revista no sofá. "Precisamos conversar." Ela olhou para cima, tranquila.
Sobre Maria, sobre o que está acontecendo nessa casa. Helena fechou a revista. Colocou-a cuidadosamente sobre a mesinha. O que está acontecendo, Eduardo, é educação. Algo que você nunca teve tempo de fazer. Educação não deixa marcas no braço de uma criança. Marcas? Ela caiu. Eu já expliquei. E o banho frio? Também faz parte da educação? Helena se levantou. Cruzou os braços. Você realmente quer ter essa conversa sobre métodos educacionais? Você que nunca está presente, que esquece compromissos, que deixa a filha esperando na escola? Eduardo sentiu a raiva subindo. Eu trabalho para sustentar essa casa, para dar conforto para ela. Conforto? Helena riu sem humor. A Maria não precisa de conforto, Eduardo. Ela precisa de estrutura, de limites, de alguém que ensine ela a não ser fraca. Fraca? Sim, fraca. Ela chora por qualquer coisa, tem medo de tudo. Você acha que isso é normal? Você acha que o mundo vai ter paciência com uma criança mimada? Eduardo ficou em silêncio. As palavras de Helena ecoavam palavras que ele mesmo já havia dito. Em reuniões, ao telefone, sobre disciplina, sobre controle. Medo se cura com exposição. Ele se lembrava de ter dito isso. Uma vez, talvez mais. Eu só estou fazendo o que você sempre quis. Helena continuou, a voz mais baixa agora, preparando ela para o mundo. Você não pode estar aqui, então alguém precisa fazer isso. Alguém precisa ser forte. Eduardo olhou para ela, para a mulher que ele havia trazido para dentro de casa, para a mulher que ele havia deixado cuidar da filha. Eu preciso pensar, ele disse, e saiu da sala. À noite, deitado na cama, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando conversas, repassando promessas quebradas, repassando o rosto de Maria, neutro demais, controlado demais. E se Helena estivesse certa? E se ele fosse o problema? No domingo de manhã, Eduardo acordou com o som de louça batendo na cozinha. Desceu e encontrou Rosa, a funcionária que trabalhava na casa havia quase 10 anos, lavando a louça do café. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, sempre silenciosa, sempre eficiente. Bom dia, Rosa. Ela se virou, assustada. Bom dia, senhor Eduardo. Não sabia que o senhor já estava acordado. A Helena e a Maria ainda estão dormindo? A dona Helena saiu cedo, foi à academia. A Maria está no quarto. Eduardo serviu-se de café. Ficou ali, apoiado no balcão, observando Rosa trabalhar. Ela evitava olhar para ele. As mãos se moviam rápido demais, nervosas. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Ela parou. As costas ficaram tensas. Claro, senhor. Como a Maria tem se comportado ultimamente? Rosa voltou a lavar a louça. Os ombros ainda rígidos. Bem, senhor. A menina é bem comportada. Comportada como? Obediente, quieta. Eduardo tomou um gole de café. Quieta demais. Rosa não respondeu. Continuou esfregando o mesmo prato. Rosa, eu preciso que você seja honesta comigo. Por favor. Ela desligou a torneira. Secou as mãos no avental. Virou-se devagar. O rosto estava cuidadoso, medido. O senhor sabe que eu não me meto em assuntos de família. Eu sei, mas agora estou pedindo. Rosa olhou para a porta, depois de volta para Eduardo. A Maria, ela tem mudado nos últimos meses. Mudado como? Ficou mais quieta, mais assustada. Antes ela falava, ria, agora só obedece. Eduardo sentiu o estômago apertar. E a Helena? Como ela trata a Maria quando eu não estou? Rosa abriu a boca. Fechou. Olhou de novo para a porta. Rosa, por favor, eu preciso saber. A dona Helena, ela é rígida, muito rígida. Eu já quis falar com o senhor várias vezes, mas... Mas o quê? O senhor nunca está aqui, senhor Eduardo. E quando está, parece tão cansado. Eu não quis incomodar. Eduardo colocou a xícara na pia. Me conta. Tudo.
Rosa respirou fundo. Ela deixa a Maria sem comer quando diz que a menina se comportou mal. Às vezes são horas. A menina fica no quarto, quieta, sem fazer barulho. Uma vez eu levei um lanche escondido e a dona Helena descobriu. Disse que eu estava sabotando a educação da criança. E você nunca me contou? Eu tentei, senhor, mas o senhor sempre estava em reunião ou viajando. E a dona Helena, ela disse que se eu contasse qualquer coisa, ia me mandar embora. Disse que o senhor confiava nela, que eu era só a funcionária. Eduardo sentiu a raiva subindo, mas não era a raiva de Rosa, era de si mesmo. Tem mais? Rosa hesitou. Tem os castigos. Que castigos? Ela tranca a Maria no banheiro. Não sei por quanto tempo, mas eu ouço. Ouço a menina pedindo para sair. Ouço a água correndo. Eduardo fechou os olhos, as peças se encaixando, o pavor de água, as marcas no braço, o cheiro de cloro. E por que ela faz isso? Diz que é para ensinar, para Maria não ser fraca, para ela aprender a controlar o medo. As próprias palavras de Eduardo, distorcidas, transformadas em arma. Mais alguma coisa? Rosa olhou para o chão. A caixa de música da mãe da Maria. A que ela dormia com ela toda noite. A dona Helena jogou fora. Disse que a menina precisava superar o passado. A Maria chorou por dias, mas escondida. Nunca na frente da dona Helena. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no balcão. Rosa, por que você não insistiu mais? Por que não me procurou de novo? Ela levantou os olhos. E pela primeira vez, Eduardo viu ali algo além de submissão. Viu acusação. Por que o senhor nunca quis ver, senhor Eduardo? Quantas vezes a Maria esperou o senhor na escola? Quantas vezes o senhor prometeu e não cumpriu? A dona Helena só fez o que o senhor deixou ela fazer. O senhor deu o espaço. Ela ocupou. As palavras caíram como socos. Eduardo ficou em silêncio. Não havia defesa, não havia argumento. Onde a Maria está agora? Ele perguntou a voz rouca. No quarto. A dona Helena disse que ela ia ficar lá até aprender a não ser chorona. Chorona? A Maria acordou chorando essa noite. Pesadelo. A dona Helena não gostou. Eduardo saiu da cozinha, subiu as escadas, parou na frente da porta do quarto de Maria. Bateu. Maria? Silêncio. Maria, abre a porta. Ele ouviu passos. A porta se abriu. Maria estava de pijama, os olhos inchados. Tinha chorado. Recentemente. Pai? Eduardo se abaixou na frente dela, olhou nos olhos da filha e viu medo, viu cansaço, viu solidão. Você está bem? Ela assentiu. Mas os olhos diziam outra coisa. Maria, eu preciso que você confie em mim. Pode fazer isso? Ela olhou para o corredor, depois de volta para ele. Posso. A voz saiu num sussurro. Eduardo segurou a mão dela. Pequena, fria. Então me conta tudo. Maria ficou parada na porta, a mão ainda na de Eduardo. Os olhos alternavam entre ele e o corredor vazio. A Helena não está aqui, Eduardo disse. Saiu. É só eu e você. Ela respirou fundo. Entrou no quarto. Eduardo a seguiu e fechou a porta. Sentaram-se no chão, encostados na cama. Posso te perguntar uma coisa? Maria disse baixinho. Qualquer coisa. Se eu contar, você vai embora. A pergunta acertou Eduardo no peito. Por que eu iria embora? Porque a Helena disse que se eu contasse, você ia ficar bravo. Que você não gosta de menina chorona. Que você ia me mandar para longe. Eduardo fechou os olhos, respirou. Maria, olha para mim. Ela virou o rosto. Eu não vou embora. E você não vai para lugar nenhum. Essa é a sua casa. Eu sou o teu pai. E eu estou aqui agora. Pode confiar em mim. Maria olhou para as próprias mãos. Depois assentiu. Me conta sobre o banheiro. Ela encolheu os ombros. Um movimento pequeno, instintivo. Quando eu faço coisa errada, ela me coloca lá. Coisa errada como? Chorar, reclamar, não comer tudo, esquecer de arrumar algo.
E o que ela faz? Maria demorou a responder. Liga o chuveiro, fecha a porta, diz que é para eu aprender, para eu não ter mais medo. Quanto tempo você fica lá? Não sei. Parece muito. Eduardo sentiu a garganta apertar. E a água? Ela te molha? Às vezes, quando eu não paro de chorar. Ela diz que preciso me controlar. E na sexta? O que aconteceu na sexta? Maria puxou os joelhos contra o peito. Você não veio me buscar, eu esperei. Todo mundo foi embora. A tia da escola ligou, a Helena veio. Ela estava brava, muito brava. No carro ela disse que eu tinha envergonhado você, que eu era uma criança difícil, que você não merecia isso. Maria, quando chegamos em casa, ela disse que precisava me ensinar uma lição. Me colocou no banheiro. Ligou a água fria. Disse para eu ficar lá até aprender a não dar trabalho. Eduardo sentiu as mãos tremerem. Quanto tempo você ficou? Não sei. Muito tempo. Eu bati na porta, pedi para sair. Ela não abriu. A água estava muito fria. Eu escorreguei. Bati o braço. Aí ela abriu. Me tirou de lá. Me deixou na sala. Foi quando eu cheguei. Maria assentiu. Eduardo passou a mão pelo rosto. Tentou controlar a raiva. Tentou focar na filha. Por que você não me contou antes? Porque ela disse que você ia ficar bravo comigo, que você ia achar que eu estava inventando, que pais não gostam de filhas que mentem. E você acreditou. Maria olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você nunca está aqui, pai. Você sempre promete e não vem. Então eu pensei que talvez ela estivesse certa, que você não se importava. As palavras cortaram fundo. Eduardo puxou Maria para um abraço. Ela ficou rígida no começo. Depois relaxou. Começou a chorar. Um choro baixo, contido, como se ainda tivesse medo de fazer barulho. Eu sinto muito, Eduardo sussurrou. Eu sinto muito por não ter percebido Por não ter antes. estado aqui, por ter deixado isso acontecer. Maria soluçou contra o peito dele. Eu só queria que você ficasse. Só isso. Só queria que você ficasse. Eduardo segurou a filha com mais força. Sentiu as próprias lágrimas caírem. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Chorou pela filha, pelos meses perdidos, pelas promessas quebradas, pelo medo que ele permitiu que crescesse dentro da própria casa. Eu vou ficar, ele disse. A partir de agora, eu vou ficar. E ninguém vai te machucar de novo. Ninguém. Eu prometo. Maria se afastou um pouco. Olhou para ele. Mas você sempre promete e não cumpre. Eduardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Dessa vez é diferente. Dessa vez eu vou cumprir. Pode acreditar em mim? Maria hesitou. Depois assentiu. Devagar. Eduardo a abraçou de novo. E ali, sentado no chão do quarto da filha, ele entendeu algo que deveria ter entendido há muito tempo. Ser pai não era garantir estabilidade. Era ser o lugar onde a criança se sentia segura. Eduardo esperou Helena chegar, sentado na sala, a mandíbula travada, as mãos cerradas. Maria estava no quarto, a porta trancada por dentro, como ela mesma pediu. Rosa havia ido embora mais cedo, depois de contar tudo o que sabia. Quando Helena entrou pela porta às 11 da manhã, encontrou Eduardo de pé no meio da sala. Bom dia, ela disse, largando a bolsa no sofá. Você está bem? Parece tenso. Precisamos conversar. De novo? Eduardo, eu já te disse ontem. Não, dessa vez você vai me ouvir. O tom fez Helena parar. Ela cruzou os braços. Estou ouvindo. O que você fez com a Maria na sexta-feira? Já te expliquei. Ela escorregou. Dei um banho para acalmá-la. Mentira. Helena franziu a testa. Desculpa. Você trancou ela no banheiro, com o chuveiro ligado, água fria, como castigo. O rosto de Helena não mudou. Nenhuma expressão. Apenas um segundo de silêncio. Quem te contou isso? Helena soltou uma risada curta, sem humor. E você acreditou? Eduardo, ela tem 6 anos. Crianças inventam histórias quando querem atenção.
A rosa confirmou. O sorriso de Helena desapareceu. A rosa não tem nada a ver com isso. Ela viu, ouviu, durante meses, me contou sobre os castigos, sobre a comida, sobre a caixa de música da mãe dela que você jogou fora. Helena respirou fundo, passou a mão pelo cabelo. Eduardo, você realmente acha que eu faria algo para machucar a Maria? Eu estou tentando educá-la. Alguém precisa fazer isso já que você nunca está aqui. Educação não envolve trancar uma criança no banheiro. Não foi trancar, foi ensinar. Ela tem pavor irracional de água. Você mesmo sempre disse, medo se cura com exposição. Eu só apliquei o conceito. Eduardo sentiu o estômago revirar, suas próprias palavras, distorcidas. Eu nunca disse para traumatizar minha filha. Traumatizar? Helena riu. Você está sendo dramático. A Maria é sensível demais. Precisa de limites, de estrutura. Eu só fiz o que você deveria ter feito há muito tempo. Você a machucou. Eu a educou. Você a aterrorizou. Helena deu um passo à frente, os olhos agora frios. E o que você fez, Eduardo? Quantas vezes você prometeu e não cumpriu? Quantas vezes ela esperou você na escola e você não apareceu? Quem realmente machucou essa criança? Eu ou você? A acusação caiu como um murro. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Você está certa, eu falhei, várias vezes, mas isso não te dá o direito de fazer o que você fez. Eu assumi o papel que você deixou vazio. Alguém precisava ser forte. Forte! Isso não é força, isso é abuso. Helena cruzou os braços. Abuso? Você vai mesmo chamar isso de abuso? Eu cuidei dela, ensinei ela, dei estrutura, tudo que você nunca teve tempo de dar. Eduardo respirou fundo, tentou manter a voz firme. Eu quero que você saia. Helena piscou. O quê? Saia da minha casa, agora. Você está louco? Não, estou lúcido. Pela primeira vez em meses. Você vai pegar suas coisas e vai embora. Helena deu uma risada seca. Você não pode me mandar embora. Eu moro aqui há 1 ano. Tenho direitos. Não quando se trata de proteger minha filha. Proteger? Helena caminhou até ele. De quem você está protegendo ela, Eduardo? De mim ou de você mesmo? Porque no final das contas, você sabe que eu tenho razão. Você sabe que foi você quem criou esse vazio. Eu só ocupei o espaço. Eduardo olhou para ela, para a mulher que ele havia trazido para dentro de casa, para a mulher que ele havia confiado para cuidar da filha. Talvez você tenha razão sobre mim. Talvez eu tenha sido ausente, negligente, mas isso acaba agora. E você não vai estar aqui para continuar o que começou. Helena ficou parada, os olhos fixos nele. Depois pegou a bolsa. Você vai se arrepender disso. Quando a Maria voltar a ser aquela criança mimada, chorona, fraca, você vai se arrepender. Eu já me arrependo de muita coisa, mas garantir que você saia daqui não vai ser uma delas. Helena caminhou até a porta. Parou. Virou-se. Só mais uma coisa. Você tem certeza que vai conseguir ser o pai que ela precisa? Porque até agora, Eduardo, você só soube ser ausente. A porta bateu. Eduardo ficou parado na sala vazia. As palavras de Helena ecoando. A dúvida se instalando. Será que ele conseguiria? Eduardo subiu as escadas devagar, parou na frente da porta do quarto de Maria, respirou fundo, bateu. Maria, sou eu. Silêncio. A Helena foi embora. Não vai voltar. É só eu e você agora. Ele ouviu passos. A tranca sendo aberta. A porta se abriu uma fresta. Maria olhou para ele, o rosto cuidadoso. Ela voltou mesmo? Não. Eu mandei ela embora. De verdade. Maria abriu a porta mais um pouco. Olhou para o corredor, como se precisasse confirmar. Tem certeza? Absoluta. Ela ficou parada ali. Eduardo esperou, não forçou, apenas esperou. Quer almoçar comigo? Ele perguntou. Posso pedir comida. Você escolhe. Maria hesitou. Pizza? Eduardo sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade.
Pizza? Com borda recheada? Ela assentiu. Um movimento pequeno, mas estava ali. Meia hora depois, estavam sentados à mesa da cozinha. A caixa de pizza aberta entre eles. Maria pegou um pedaço, devagar, como se esperasse ser corrigida. Eduardo pegou outro. Pode comer, ele disse. Do jeito que você quiser. Ela deu uma mordida. Mastigou. Olhou para ele. Não preciso usar garfo e faca? Não, é pizza. Come com a mão mesmo. Maria deu outra mordida, maior dessa vez. Eduardo percebeu a tensão nos ombros dela diminuindo aos poucos. Está gostosa? Ele perguntou. Ela assentiu. Desculpa a gente não ter ido naquele dia. A sexta-feira. Maria parou de mastigar. Olhou para o prato. Tudo bem. Não está tudo bem. Eu prometi e não cumpri. E isso machucou você. Eu entendo se você estiver brava comigo. Ela ficou quieta. Depois falou, a voz baixa. Eu não estou brava. Só triste. Triste por quê? Porque eu pensei que você não queria ficar comigo. Que eu era chata. Que você tinha coisas mais importantes. Eduardo sentiu a garganta apertar. Maria, você é a coisa mais importante. Sempre foi. Eu só não soube mostrar isso. E sinto muito. Muito mesmo. Ela olhou para ele. Você vai continuar morando brilhando. Aqui? Vou, não vou para lugar nenhum. Mas você trabalha muito, sempre está ocupado. Vou mudar isso. A partir de agora você vem primeiro, antes de reuniões, antes de trabalho, antes de tudo. Maria mordeu o lábio. Mas e se você esquecer de novo? A pergunta foi direta, honesta, dolorosa. Eduardo colocou a pizza de volta no prato. Eu posso esquecer, porque eu sou humano e erro. Mas se eu esquecer, você pode me lembrar. E eu vou ouvir. Pode fazer isso? Ela pensou. Depois assentiu. Terminaram de comer em silêncio. Um silêncio diferente, menos pesado. Depois Eduardo ajudou a guardar a caixa e limpar a mesa. Maria ficou observando. Posso te mostrar uma coisa? Ela perguntou. Claro. Ela correu para o quarto. Voltou com uma caixa de papelão amassada. Sentou-se no chão da sala e abriu. Dentro havia desenhos. Muitos desenhos. Todos dobrados, guardados com cuidado. O que é isso? Desenhos que eu fiz, para você. Mas nunca te dei. Eduardo se sentou ao lado dela. Pegou um, era ele e Maria na praia. Outro, os dois no parque. Mais um, os dois no cinema. Por que você nunca me deu? Porque você estava sempre ocupado. E a Helena disse que você não gostava de desenhos infantis, que era perda de tempo. Eduardo olhou para a pilha de desenhos. Dezenas, talvez 50. Cada um uma lembrança. Cada um pedido silencioso de atenção. Posso ficar com eles? Maria olhou surpresa. Pode? Quero colocar no meu escritório. Todos eles. Assim eu vejo toda vez que estiver trabalhando. E lembro de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Pode sim, ela disse. Eduardo abraçou a filha. E pela primeira vez, ela não ficou rígida. Apenas abraçou de volta. À tarde, enquanto Maria desenhava na mesa da cozinha, Eduardo sentou-se ao lado. Pegou um papel e um lápis de cor. O que você está fazendo? Ela perguntou. Desenhando com você. Mas você não sabe desenhar. Não sei, mas posso aprender, né? Maria deu um sorriso pequeno, tímido, mas estava ali. Vou te ensinar. E ensinou. Durante uma hora inteira, Maria explicou como fazer árvores, casas, pessoas. Eduardo fez um desenho horrível de uma família. Maria riu. Uma risada baixa, mas genuína. Ficou feio, ela disse. Ficou péssimo, ele concordou. E riram juntos. Quando Rosa voltou no dia seguinte, encontrou pai e filha desenhando na cozinha. Ela parou na porta, surpresa. Eduardo olhou para ela e sorriu. Rosa, pode fazer o jantar mais tarde? Estamos ocupados aqui. Rosa sorriu de volta. Claro, senhor Eduardo. E pela primeira vez em meses,
a casa pareceu menos vazia. Na terça-feira de manhã, Eduardo acordou Maria para a escola. Ela abriu os olhos devagar, ainda sonolenta. "Bom dia", ele disse. "Está na hora." Maria se sentou na cama. Olhou para ele como se esperasse que fosse desaparecer. "Você vai me levar?" "Vou." "E vou te buscar também." Ela não respondeu. Apenas levantou e foi trocar de roupa. Eduardo esperou na porta. 15 minutos depois, desceram juntos. No carro, Maria ficou quieta. Eduardo ligou o rádio. Uma música suave tocou. Ela olhava pela janela. "Está tudo bem?" Ele perguntou. "Está. Tem certeza?" Maria hesitou. "E se você não vier me buscar?" Eduardo sentiu o peso da pergunta. "Eu vou, prometo." "Você sempre promete." Ela disse sem raiva, apenas constatando Eduardo um fato. respirou fundo. "Eu sei, mas dessa vez vai ser diferente, você vai ver." Maria não respondeu. Apenas continuou olhando pela janela. Na porta da escola, ela desceu do carro devagar. Eduardo chamou. "Maria?" Ela virou. 3 horas. "Vou estar aqui." Ela assentiu. Entrou. Eduardo esperou até ela desaparecer dentro do prédio. Depois foi trabalhar. No escritório, tentou focar. Mas a cada meia hora, olhava o relógio. Às 2h30, desligou o computador. A secretária olhou surpresa. "Senhor Vasconcelos, a reunião das 3... cancela, emergência familiar. Mas os clientes vieram de São Paulo especialmente." Remarca. "Hoje não dá." Ele saiu. Chegou na escola às 2h55, 5 minutos adiantado. Estacionou em frente ao portão e esperou. 3 horas. O sinal tocou. Crianças começaram a sair. Eduardo procurou Maria entre elas. Viu quando ela apareceu, a mochila nas costas, andando devagar. Ela parou na porta. Olhou ao redor, procurando. Eduardo desceu do carro, acenou. Maria o viu, parou. Por um segundo apenas olhou. Depois caminhou até ele, rápido, quase correndo. "Você veio", ela disse. "Eu disse que viria." Ela abraçou as pernas dele. Eduardo se abaixou e a abraçou de volta. No caminho de volta, Maria falou. Contou sobre a aula, sobre um desenho que fez, sobre a amiga que dividiu o lanche. Eduardo ouvia. Cada palavra, cada detalhe. "Podemos ir no parque?" Ela perguntou. Eduardo olhou o relógio. Tinha 4h30. e-mails acumulados, relatórios pendentes. "Podemos", ele disse. Passaram 1 hora no parque. Maria no balanço, Eduardo empurrando. Ela rindo. Um som que ele não ouvia fazia tempo. À noite, na hora de dormir, Maria pediu para deixar a porta aberta. "Pode ficar aberta", Eduardo disse. "E a luz do corredor?" "Também." Ela se deitou. Eduardo puxou o cobertor até o queixo dela. "Pai? Oi? Você vai estar aqui amanhã de manhã?" "Vou." "Promete?" Eduardo segurou a mão dela. "Vou estar aqui quando você "Prometo. acordar." Vou te levar para a escola. Vou te buscar. E vou estar aqui de noite, todo dia. Pode acreditar em mim?" Maria olhou para ele. Os olhos ainda cuidadosos, ainda duvidosos. "Vou tentar. É tudo que eu peço." Ele beijou a testa dela. Saiu do quarto deixando a porta aberta e a luz acesa. No corredor, encostou na parede. Respirou fundo. Um dia de cada vez. Na quinta-feira, Eduardo chegou atrasado na escola. 5 minutos. Apenas 5. Mas quando parou o carro, viu Maria sentada no banco da entrada, sozinha. A expressão no rosto dela fez o estômago dele revirar. Ela levantou quando o viu. Não correu. Apenas caminhou devagar até o carro. E entrou. "Desculpa", Eduardo disse. "O trânsito estava impossível." Ela não respondeu. "Maria, eu sinto muito. Não foi de propósito." "Tudo bem." Mas não estava tudo bem. Ele sabia. "Eu prometi e cheguei atrasado. Você tem direito de estar brava." "Não estou brava." "Então o que você está?" Maria olhou para as mãos. "Com medo." "De quê?" "De que você vai voltar a ser como antes. De que isso vai ser só por alguns dias. De que você vai cansar."
Eduardo encostou o carro. Virou-se para ela. Olha para mim. Ela olhou. Eu vou errar. Às vezes vou chegar atrasado. Às vezes vou esquecer coisas. Porque eu sou humano. Mas eu não vou desistir. Não vou voltar a ser como antes. E não vou cansar de você. Nunca. Entendeu? Maria mordeu o lábio. Os olhos brilhando. Você promete? Eu prometo. Ela se jogou nos braços dele, abraçou forte. Eduardo a segurou, sentindo o corpo pequeno tremer. Eu tenho medo, pai. Ela sussurrou. Eu sei, mas a gente vai superar isso juntos. Um dia de cada vez, pode ser? Ela assentiu contra o peito dele, e Eduardo soube que aquele era apenas o começo. Que teria dias difíceis pela frente, que reconstruir confiança levaria tempo. Mas pela primeira vez, ele estava disposto a dar esse tempo. Todo o tempo do mundo. 2 semanas depois, a casa tinha mudado. Pequenas coisas, a luz do corredor sempre acesa, desenhos na geladeira, migalhas na mesa do café, a porta do quarto de Maria entreaberta. Eduardo cancelou a viagem para Nova York, remarcou 3 reuniões, recusou um jantar de negócios. A secretária parou de perguntar, apenas anotava e remarcava. Na segunda de manhã, Maria desceu para o café ainda de pijama. Eduardo estava fazendo panquecas. Mal, queimadas na borda. Ela sentou à mesa. São essas? Ela perguntou, olhando o prato. São. Eu sei que não ficaram perfeitas. Maria pegou uma. Deu uma mordida. Fez uma careta. Está ruim? Ela mastigou. Engoliu. Está diferente, mas não está ruim. Eduardo riu. Sentou-se com ela. Vou melhorar. Prometo. Tá bom. Comeram em silêncio. Depois Maria levou o prato até a pia. Eduardo reparou que ela não lavou as mãos 3 vezes. Apenas uma. Normal. Hoje tem natação na escola. Ela disse. Eduardo parou. É, toda segunda. E você vai? Maria olhou para o chão. Não sei. Eduardo se agachou na frente dela. Você não precisa ir se não quiser. Mas a professora disse que é importante. É, mas mais importante é você se sentir segura. Quer que eu converse com a professora? Maria pensou. Posso tentar? Pode, mas se você não conseguir, tudo bem. Ninguém vai te forçar. Ela assentiu. Eduardo a levou para a escola. No portão, ela virou. Se eu não conseguir, você não vai ficar bravo? Nunca. Você tenta no seu tempo. Quando estiver pronta. Maria entrou. Eduardo esperou até ela desaparecer. Às 3 da tarde ele estava no portão, adiantado. Maria saiu correndo. Eu fui! Ela gritou. Eduardo se abaixou. Ela pulou nos braços dele. Foi na piscina? Fui! Só fiquei na beira, mas fui! A professora disse que foi muito corajosa. E foi. Muito corajosa. No carro, Maria não parou de falar sobre a água, sobre os colegas, sobre como o coração bateu rápido, mas ela não saiu. Naquela noite, Eduardo chegou em casa com uma caixa. O que é isso? Maria perguntou. Abre. Ela abriu. Dentro, uma caixa de música, pequena, delicada, com uma bailarina no centro. Não é a da sua mãe, Eduardo disse. Aquela a Helena jogou fora e eu não consegui recuperar. Mas pensei que você podia gostar de ter uma nova. Só se você quiser. Não precisa substituir a antiga. Pode ser só uma lembrança nova. Maria pegou a caixa. Girou a chave. A música tocou. Suave. Ela olhou para Eduardo. Posso ficar com ela? É sua. Ela abraçou a caixa contra o peito. Depois abraçou Eduardo. Obrigada, pai. Na sexta-feira, Eduardo saiu mais cedo do trabalho. Parou no mercado, comprou ingredientes. Chegou em casa e começou a cozinhar. Maria apareceu na cozinha. O que você está fazendo? Pizza, caseira. Você sabe fazer pizza? Não, mas tem receita na internet. Maria riu. Posso ajudar? Claro. Passaram 1 hora fazendo massa, espalhando molho, colocando queijo. A cozinha ficou uma bagunça. Farinha no chão.
molho na bancada. Mas Maria estava rindo. Eduardo também. A pizza ficou torta, com queijo queimado de um lado. Mas comeram juntos, sentados no chão da sala, assistindo um filme infantil. Está boa? Eduardo perguntou. Maria deu outra mordida. Está ótima. Não estava, mas não importava. No domingo, Eduardo acordou com Maria pulando na cama dele. Pai, pai, acorda! Ele abriu os olhos. Que foi? Vamos fazer alguma coisa hoje? Eduardo olhou o relógio. 6:30 da manhã. Tipo o quê? Qualquer coisa. Só eu e você. Eduardo se sentou. Maria estava com os olhos brilhando, animada, sem medo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ele sorriu. Então vamos. Deixa eu me arrumar e a gente sai. Passaram o dia inteiro fora. Parque, sorveteria, livraria, cinema. Voltaram à noite, cansados, felizes. Na porta do quarto, Maria Pai? virou. Oi. Foi o melhor dia. Eduardo abraçou ela. Para mim também. E era verdade. Pela primeira vez em anos, Eduardo entendeu o que era ser pai. Não era garantir estrutura. Não era controlar. Não era trabalhar sem parar. Era estar presente. Nas pequenas coisas, nos dias comuns, nos momentos simples. Era ser o lugar onde a criança se sentia segura. Na terça à noite, Eduardo acordou com um grito. Pulou da cama. Correu pelo corredor. A porta do quarto de Maria estava aberta, a luz acesa. Ela estava sentada na cama, chorando, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Maria! Ele se sentou ao lado dela, tocou o ombro. Ela se encolheu. Um movimento automático, como antes. Sou eu. É o pai. Você está segura. Maria abriu os olhos, olhou para ele. Demorou alguns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, se jogou nos braços dele. Pai, ela soluçou. Eu estou aqui. O que foi? Sonhei. Sonhei que ela voltou, que me colocou no banheiro de novo. A água estava fria. Eu bati na porta, mas ninguém abriu. E você não estava. Você tinha ido embora. Eduardo segurou ela mais forte. Foi só um sonho. A Helena não vai voltar. E eu estou aqui. Não fui para lugar nenhum. Mas e se você for? E se você cansar de mim? Não vou cansar. Nunca. Maria chorou contra o peito dele. Eduardo ficou ali segurando até os soluços pararem. Até a respiração dela se acalmar. Quer que eu fique aqui até você dormir? Ela assentiu. Eduardo se deitou ao lado dela. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram em silêncio. Depois ela falou. Pai? Oi? Eu ainda tenho medo de água, mesmo depois da piscina. Eu sei. Você acha que um dia vai passar? Eduardo pensou antes de responder. Acho que vai ficar mais fácil, com o tempo, mas não tem problema ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Você tem medo de quê? Eduardo olhou para o teto. De te perder, de te machucar sem querer, de não ser bom o suficiente para você. Maria levantou a cabeça. Mas você é bom. Nem sempre fui, mas estou tentando ser, e está conseguindo. Eduardo olhou para ela, para os olhos castanhos, para o rosto pequeno. Obrigado por me dar essa chance. Maria abraçou ele de novo. Ficou em silêncio. Depois sussurrou. Eu te amo, pai. Eduardo sentiu a garganta apertar. Fazia meses, talvez anos, desde a última vez que ela havia dito isso. Eu também te amo. Muito. Maria dormiu minutos depois. Eduardo ficou ali, olhando para ela, para a respiração calma, para o rosto relaxado. No dia seguinte, Maria acordou mais quieta. Eduardo percebeu. No café, ela comeu devagar. No carro, ficou olhando pela janela. Está tudo bem? Ele perguntou. Está. Tem certeza? Maria hesitou. O pesadelo, ele pareceu real. Eu acordei e por um segundo achei que estava no banheiro de novo. Eduardo sentiu o peito apertar. E agora? Como você está se sentindo? Com medo, um pouco. Do quê? De que vai acontecer de novo. De que você vai embora. De que tudo vai voltar a ser como antes. Eduardo encostou o carro.
Virou-se para ela. Olha para mim. Ela olhou. Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Não importa o que aconteça, eu vou estar aqui. Pode ser que eu erre às vezes. Pode ser que eu chegue atrasado, mas eu nunca vou embora. Nunca vou te deixar sozinha de novo. Acredita em mim? Maria olhou nos olhos dele, procurando, testando. Acredito, ela disse, baixinho. Eduardo abraçou ela. Se você tiver medo, me conta. Se você tiver pesadelos, me acorda. Se você precisar de mim, eu estou aqui, sempre. Entendeu? Entendi. Naquela tarde, quando Eduardo a buscou na escola, Maria entrou no carro e perguntou: Posso tomar banho sozinha hoje? Eduardo olhou para ela surpreso. Pode, mas por quê? Você quer? Quero tentar. Mas você fica perto? Caso eu fique com medo? Fico, na porta. Se você precisar, é só chamar. À noite, Maria entrou no banheiro. Eduardo ficou do lado de fora, a porta entreaberta. Ouviu a água ligando. Esperou. Nenhum grito, nenhum choro. 15 minutos depois, ela saiu. O cabelo molhado, o rosto limpo. Consegui, ela disse. Eduardo sorriu. Conseguiu. Foi difícil, mas você estava aqui. Então foi mais fácil. Ele abraçou ela. Sempre vou estar. E Maria acreditou. Pela primeira vez, ela realmente acreditou. Um mês depois, o chefe de Eduardo ligou. Precisamos conversar. Eduardo estava saindo da escola com Maria. Olhou para a filha. Pode ser amanhã de manhã? É urgente. Então pode ser em meia hora? Preciso levar minha filha em casa primeiro. Silêncio do outro lado. Depois, meia hora, no meu escritório. Eduardo desligou. Maria olhou para ele. Era importante? Era, mas você é mais importante. No escritório, o chefe estava sério. Senta, Eduardo. Ele sentou. Vou ser direto. Você tem cancelado reuniões, recusado viagens, saído cedo, todos os dias. O que está acontecendo? Eduardo respirou fundo. Minha filha, ela precisa de mim agora. Entendo. Mas temos clientes, compromissos. Você sempre foi dedicado. O que mudou? Eu mudei. Percebi que estava perdendo o que realmente importa. O chefe cruzou os braços. E o trabalho, não importa mais? Importa, mas não mais do que ela. Eduardo, você é um dos nossos melhores. Mas assim não dá para continuar. Preciso saber. Você está dentro ou fora? Eduardo olhou pela janela, para o céu cinza. Depois de volta para o chefe. Eu preciso de horário flexível. Entrar mais tarde, sair mais cedo, sem viagens longas, pelo menos por enquanto. Você sabe que isso significa menos responsabilidades, menos bônus, talvez até rebaixamento. Eu sei. E você aceita isso? Eduardo pensou em Maria, no sorriso dela, nas risadas, nos abraços, na forma como ela agora o esperava sem medo. Aceito. O chefe ficou em silêncio. Depois assentiu. Tudo bem. Vamos ajustar. Mas, Eduardo, não sei por quanto tempo vou conseguir segurar isso. Eu entendo e agradeço. Ao sair, Eduardo não sentiu medo. Não sentiu arrependimento. Apenas alívio. Em casa, Maria estava desenhando. Eduardo sentou ao lado. Como foi a conversa? Ela perguntou. Boa. Acertamos algumas coisas. Você vai continuar chegando cedo? Vou. Todos os dias. Ela sorriu. Voltou ao desenho. Eduardo observou. Era ele e ela, de mãos dadas, caminhando. Na sexta, Eduardo chegou na escola e viu Maria conversando com outras crianças, rindo. Antes ela sempre ficava sozinha, quieta num canto. Agora estava integrada. No carro, ela contou empolgada. A Sofia me convidou para a festa de aniversário dela. Que legal! Você quer ir? Quero. Mas... Ela hesitou. Mas o quê? Vai ter piscina. E se eu não conseguir? Eduardo estacionou. Virou-se para ela. Você não precisa entrar na piscina. Pode ficar na beira. Ou nem se aproximar. Você faz o que se sentir confortável.
E se você não quiser ir, tudo bem também. Mas eu quero ir. Só tenho medo de decepcionar a Sofia. Você não vai decepcionar ninguém. A Sofia te convidou porque gosta de você, não por causa de piscina. Maria pensou. Então eu vou, e se eu não conseguir entrar na água, tudo bem. Tudo bem. No sábado da festa, Eduardo esperou do lado de fora. 2 horas depois, Maria saiu correndo. Pai, eu entrei na água. Entrou? Só até o joelho. Mas entrei, e não saí correndo. Eduardo a pegou no colo. Estou muito orgulhoso de você. Eu também estou orgulhosa de mim. À noite, enquanto ela se preparava para dormir, Maria parou na porta. Pai? Oi? Hoje foi um dia bom. Foi mesmo. E sabe o que foi melhor? O quê? Saber que quando eu voltasse, você ia estar aqui esperando. Eduardo abraçou ela. Sempre vou estar. E dessa vez, não era só uma promessa. Era a realidade deles agora. Uma nova realidade. Construída dia após dia. Com paciência. Com amor demonstrado em ações, não apenas em palavras. Eduardo não era perfeito. Ainda errava. Ainda chegava atrasado às vezes. Ainda esquecia coisas. Mas agora ele estava presente. Realmente presente. E isso fazia toda a diferença. 3 meses se passaram. A casa não era mais silenciosa. Tinha música nas manhãs, risadas à tarde, conversas à noite. Maria não trancava mais a porta do quarto. Dormia com a luz apagada. Às vezes ainda pedia para deixar a porta entreaberta, mas não por medo, por hábito. Numa quinta-feira, Eduardo encontrou um bilhete na geladeira. Pai, fiz lição sozinha. Pode conferir? Maria. Ele subiu. Maria estava deitada no tapete, colorindo. Eduardo sentou-se no chão ao lado dela. Vi teu bilhete. Fiz tudo certa a lição? Eduardo olhou o caderno. Matemática. Todas corretas. Fez. Estou impressionado. Maria sorriu. A professora disse que eu melhorei muito. Que antes eu era muito quieta. Agora eu levanto a mão, respondo as perguntas. E o que mudou? Ela pensou. Acho que eu não tenho mais tanto medo de errar. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Mas era diferente. Não era culpa. Era orgulho. Estou muito orgulhoso de você. Eu também estou. Um pouquinho. Na sexta, Rosa comentou enquanto arrumava a cozinha. A menina está diferente, senhor Eduardo. Diferente como? Feliz, leve. Antes ela era tão tensa. Agora ela canta. Brinca. É criança de verdade. Eduardo olhou para a sala onde Maria assistia desenho, deitada no sofá, abraçada com uma almofada. Ela sempre foi criança, só não deixavam ela ser. Rosa assentiu. O senhor também está diferente. Como assim? Mais presente, mais pai. Eduardo sorriu. Estou tentando. Está conseguindo. No sábado, Maria pediu para convidar a amiga Sofia para dormir em casa. Era a primeira vez que ela pedia algo assim. Eduardo concordou na hora. À noite, ouviu risadas vindo do quarto. Subiu devagar, espiou pela porta entreaberta. Maria e Sofia estavam pulando na cama, rindo, fazendo bagunça. Eduardo não interrompeu, apenas ficou ali, observando, vendo a filha ser criança. No domingo de manhã, as meninas desceram para o café. Sofia olhou para Eduardo. Tio, a Maria disse que você faz a melhor panqueca do mundo. Eduardo olhou para Maria. Ela deu de ombros, sorrindo. Não é bem assim. É sim, Maria insistiu. São as melhores. Eduardo fez panquecas, queimadas, como sempre. Mas as meninas comeram tudo, rindo, fazendo piadas. Depois que Sofia foi embora, Maria ajudou a arrumar a cozinha. Pai? Oi? Obrigada por deixar a Sofia dormir aqui. Foi bom ter ela aqui. É que antes eu não tinha amigos, não convidava ninguém. Tinha vergonha. Vergonha de quê? Maria enxugou um prato. Da Helena. Ela era sempre muito rígida com visitas. Dizia que criança tinha que ficar quieta,
que não podia fazer barulho, então eu nunca convidava ninguém. Eduardo parou de lavar a louça. E agora? Agora eu posso ser eu mesma, e as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. Eduardo abraçou ela. Molhou o avental dela com as mãos ensaboadas. Ela riu. Pai, você está me molhando. Desculpa. Mas ele não soltou, e ela não pediu para soltar. Mais tarde, enquanto Maria desenhava, Eduardo olhou os desenhos antigos, os que ela guardava na caixa. Comparou com os novos, espalhados pela casa. Antes, cores escuras, linhas tensas, espaços vazios. Agora, cores vivas, traços soltos, figuras juntas. Num dos desenhos novos, Maria havia escrito: Minha família, eu, papai e Rosa. Eduardo colocou o desenho na carteira, para carregar sempre. À noite, na hora de dormir, Maria deitou e olhou para o teto. Pai! Oi? Eu ainda lembro. Do banheiro, da água, da Helena. Eduardo sentou na beira da cama. Eu sei, mas agora, quando eu lembro, não dói tanto, porque eu sei que acabou, que você está aqui, que eu estou segura. Você está. Sempre vai estar. Maria virou de lado, fechou os olhos. Boa noite, pai. Boa noite, Maria. Eduardo apagou a luz, deixou a porta entreaberta, desceu para a sala e sentou no sofá. Olhou ao redor, para a casa que antes era perfeita e vazia. Agora era imperfeita e cheia, cheia de vida, cheia de amor, cheia de presença. E isso era tudo que importava. 6 meses depois, numa manhã de domingo, Eduardo acordou com o cheiro de queimado. Desceu correndo. Na cozinha, Maria estava em cima de um banquinho, mexendo algo na frigideira. Fumaça subindo, o alarme de incêndio quase disparando. Maria! Ela virou assustada, quase derrubou a frigideira. Desculpa, eu queria fazer surpresa. Eduardo desligou o fogo, abriu a janela, a fumaça se dispersou. Olhou para a bagunça, ovos no chão, farinha na bancada, leite derramado. O que você estava tentando fazer? Maria desceu do banquinho, os olhos começando a brilhar. Panquecas. Porque hoje é o Dia dos Pais. Eduardo tinha esquecido, completamente esquecido. Olhou para a filha, para o avental sujo, para as mãos cheias de massa, e riu. Vem cá. Maria hesitou, depois correu para os braços dele. Não ficou brava? Brava? Você tentou me fazer café da manhã, como eu ficaria brava? A Helena ficaria. Ela dizia que criança não pode mexer na cozinha, que vai quebrar tudo. Eduardo se agachou, olhou nos olhos dela. Mas a Helena não está mais aqui, e eu não sou ela. Você pode mexer na cozinha, pode fazer bagunça, pode tentar coisas novas, e se der errado a gente limpa e tenta de novo. Maria abraçou ele. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Fizeram panquecas juntos, queimaram 2. A terceira saiu perfeita. Comeram sentados no chão da cozinha, rindo da bagunça. Sabe o que eu ganhei no Dia dos Pais na escola? Maria perguntou. O quê? Ela correu para o quarto. Voltou com um papel dobrado. Entregou para ele. Eduardo abriu. Era um desenho. Ele de mãos dadas, sorrindo. Embaixo, com letra caprichada, meu pai é o melhor porque ele fica comigo. Eduardo sentiu a garganta apertar. Dobrou o papel com cuidado. Vou guardar para sempre. De verdade? De verdade. À tarde foram ao parque. Maria correu na frente. Eduardo a seguiu. Sentaram no balanço lado a lado. Pai? Oi? Você se lembra de quando eu tinha medo de tudo? Lembro. Eu ainda tenho medo de algumas coisas, mas não é igual antes. Antes o medo me travava. Agora eu consigo respirar, consigo tentar. O que mudou? Maria balançou as pernas. Você mudou. E aí eu consegui mudar também. Eduardo olhou para ela, para o sorriso tranquilo, para os olhos sem vigilância, para a criança que finalmente podia ser criança. Sabe o que eu aprendi? Ele disse. O quê? Que ser pai não é garantir que nada de ruim aconteça. É estar presente quando acontece.
É ser o lugar onde você se sente segura. Maria parou de balançar. Olhou para lugar seguro. Eduardo puxou ela para um abraço. Ficaram assim por um tempo. Depois Maria pulou do balanço. Vem, vamos no escorregador. Eduardo a seguiu. Subiram juntos. Desceram rindo. Mais tarde, já em casa, enquanto Maria tomava banho sozinha, cantando no chuveiro, Eduardo olhou os desenhos na geladeira. Todos coloridos, todos felizes, todos mostrando uma família. Ele não era pai perfeito. Ainda chegava atrasado às vezes, ainda esquecia coisas, ainda errava. Mas agora ele estava presente, todos os dias, nas pequenas coisas, nos momentos simples, e isso fazia toda a diferença. Se esta história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo. Essas narrativas só existem porque você está aqui. Comente abaixo de onde você está assistindo e o que você sentiu. Sua presença importa, assim como a presença importou para Maria e Eduardo. Disse-se na hora de dormir, Maria deitou e olhou para o pai. Foi um dia bom. Foi o melhor dia. Amanhã vai ser bom também? Eduardo beijou a testa dela. Todos os dias a partir de agora, prometo. E você cumpre suas promessas agora. Cumpro. Maria fechou os olhos, sorriu, dormiu em paz. Eduardo saiu do quarto. Deixou a porta entreaberta como ela gostava. A luz do corredor acesa, suave, reconfortante. Olhou para trás uma última vez. Para a filha dormindo tranquila, sem medo, sem vigilância, sem aquela tensão nos ombros que ela carregava antes, como se estivesse sempre esperando ser corrigida, punida, descartada. Apenas uma criança, segura, amada, presente. Eduardo desceu as escadas devagar, foi até a cozinha, serviu um copo de água, ficou ali, apoiado na bancada, olhando pela janela para o jardim escuro. Pensou em tudo que havia mudado, em tudo que ele havia quase perdido. Em como 13 minutos, apenas 13 minutos chegando mais cedo naquela sexta-feira, haviam revelado uma verdade que ele vinha ignorando há meses. Ele havia falhado, como pai, como protetor, como presença, mas também havia aprendido, tinha mudado, tinha escolhido ficar e continuar ficando, todo dia, nas pequenas coisas, nos momentos simples que antes pareciam insignificantes, mas que agora ele entendia serem tudo. E, finalmente, enquanto o silêncio da casa o envolvia, um silêncio diferente agora, não mais denso e errado, mas tranquilo e cheio de vida, ele entendeu. Ser pai não era garantir estabilidade, não era controlar o mundo ao redor da criança. Não era estrutura sem afeto, não era presença física sem conexão emocional. Era ser o lugar onde ela se sentia segura quando o mundo falhava.